Filipenses capítulo 4, verso de número 5, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Como é um texto curto, acredito que vale a sua releitura. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Na medida em que eu e você mergulharmos no texto em questão, eu e você precisamos ter em mente verdades sobressalentes, verdades que precisam de uma forma muito especial, moldar o nosso caráter, transformar a nossa vida, ser o nosso norte de orientação em termos das nossas condutas. Que verdades são essas? Quando eu e você falamos de moderação, nós estamos a falar sobre equilíbrio mental, sobre equilíbrio da alma, sobre lucidez. Quando nós falamos de pessoas moderadas, inevitavelmente nós estamos a falar acerca de pessoas que imprimem características que, por sua vez, versam como segurança, solidez, confiança e coisas do tipo. Uma coisa muito segura e que traz sobre nós uma certa tranquilidade é quando nós estamos lidando com pessoas moderadas. O contrário também é verdade. Quando nós não estamos lidando com pessoas moderadas, eu e você estamos sempre andando em bases muito inseguras, pisando com muito cuidado, pois nós não sentimos-nos seguros. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que, frente às mais diversas circunstâncias, difíceis, ultrajantes da vida, precisamos ser pautados pela moderação. Ações e reações moderadas tendem a ser ações e reações mais inteligentes, mais sábias. Ações não moderadas tendem a nos colocar em situações constrangedoras. Você já lidou com pessoas intempestivas? Você já lidou com pessoas descontroladas? Você já lidou com pessoas não moderadas? Certamente sim. E eu e você, em um ou outro momento, iremos descortinar uma não moderação. Agora, uma coisa que é interessante. Todas as vezes que eu e você nos deparamos com indivíduos intempestivos, não moderados, sempre eles estão alocados em situações constrangedoras. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que na vida nós vamos encontrar pessoas moderadas e pessoas não moderadas. Eu e você, em dados contextos, iremos agir pautados por um caráter moderado, mas a depender das circunstâncias, eu e você iremos ser tomados por um certo descontrole. Todavia, isto não pode ser a nossa característica mais latente, mais pujante, mais vivaz. Eu e você podemos até ter atitudes intempestivas, mas eu e você não podemos ser reconhecidos como tal. Por que não? Porque na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, perceberemos que Paulo condena o caráter não moderado. O apóstolo Paulo condena, corrige, traz pertinentes aplicações, um tanto que duras, ao indivíduo descontrolado emocionalmente. E o que é interessante é que nós temos aqui uma linha fina que perpassa todas as unidades. Logo, eu e você não podemos perder de vista aquilo que o apóstolo Paulo colocara na altura do versículo de número 4, do mesmo capítulo 4 da epístola de Paulo aos Filipenses. Naquele domingo em que nós analisávamos o texto indicado, nós vimos que a verdadeira alegria está em ter um coração que se satisfaz em Deus. Um coração cujo prazer não está ancorado nas coisas que são terrenas, mas nas coisas que são espirituais. Inevitavelmente, um coração
ancorado em Deus é um coração verdadeiramente alegre. Em outras palavras, um coração que desfruta de uma confiança vivaz. Tentando ser mais claro, um coração verdadeiramente confiante em Deus será sempre um coração moderado. Terá como característica predominante a moderação. O indivíduo que diz que confia em Deus, cujo coração tem como prazer o ser de Deus, mas é um indivíduo descontrolado, intempestivo, ele tem prazer em qualquer outra coisa, menos no único e verdadeiro Deus. Pois aquele que tem prazer nele, inevitavelmente vai se envolver com ele. E quanto mais nós nos envolvemos com ele, mais moderados, mais trabalhados por Deus, nós vamos sendo. Naquele último encontro, na medida em que nós analisávamos Filipenses capítulo 4, versículo número 4, pensamos o texto em questão a partir da seguinte temática: as 3 perspectivas da verdadeira alegria. Que perspectivas são essas? A título de recapitulação, para nós não perdermos o fio da meada. Primeira verdade sacada naquela noite: a verdadeira alegria mostra-se sob a perspectiva de uma ordenança. É uma ordem confiar em Deus. É uma ordem ter o coração, no sentido mais pleno, voltado para os prazeres daquilo que alegra o coração de Deus. Versículo número 4, primeira parte. Mas também nós vimos uma segunda verdade. A verdadeira alegria mostra-se sob a perspectiva incondicional. Hoje eu confio em Deus, e amanhã também, e depois também, e isso também deve se aplicar a você. Independentemente das circunstâncias, pode nos faltar em dados contextos o ânimo, pode nos faltar em dados contextos o sorriso na nossa feição, pode nos faltar em determinados contextos a coragem, mas jamais deve faltar em nós a vívida confiança em Deus. Isso nós vimos na medida em que nós analisávamos o versículo número 4, segunda parte. E em terceiro lugar, a verdadeira alegria mostra-se sob a perspectiva da centralidade em Cristo Jesus. Última parte do versículo número 4. Fora de Jesus, não há como experimentar vida plena. Fora de Jesus não há luz. Fora de Jesus não há alegria. Fora de Jesus não há vida abundante. Logo, corretamente, o apóstolo Paulo destaca que uma das perspectivas da verdadeira alegria é justamente o fato dela ser centralizada na pessoa de Cristo Jesus. E aí agora na sequência, como uma consequência inevitável, está o apóstolo Paulo na altura do versículo número 5, falando-nos sobre moderação. E faz todo sentido. Aquele coração que tem prazer em Deus é um coração trabalhado continuamente pelo Senhor, moldado, lapidado por Deus. E nas nossas relações interpessoais, frente às adversidades do tempo presente, se tem uma coisa que eu e você precisamos, é sermos moderados. Logo, na medida em que eu e você mergulharmos no texto em questão, você há de concordar comigo que eu não poderia dar outro tema a esse texto a não ser este: moderação. Uma resposta às adversidades do tempo presente. E à luz desse texto, algumas verdades poderão ser apreendidas para todos nós. Dentre elas, a primeira na noite de hoje. A moderação, como uma resposta às adversidades do tempo presente, é uma ordenança. Onde é que está isso no texto? Primeira parte do versículo número 5. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo número 5. Primeira parte. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Se eu e você mergulharmos lá no texto original, eu e você iríamos descobrir que a tradução seja conhecida, essas duas palavras, lá no texto original, é apenas uma. E é uma expressão verbal. Mais precisamente, um verbo declinado no imperativo auristo. Você sabe o que significa dizer? O apóstolo Paulo não tem em mente aqui a duração da ordenança em si. O apóstolo Paulo, quando ele diz, seja conhecida a vossa moderação diante dos homens, ele não está necessariamente preocupado por quanto tempo você vai fazer isso. Ele parte do pressuposto de que você está entendendo
que a igreja de Filipos entenderia o recado de que esta deveria ser uma prática contínua em nossa vida. Mas aqui em especial, ele chama a atenção dos seus leitores originais, os filipenses, para uma atitude que precisava ser feita o quanto antes. Uma ação pontual, imediata, completa. Que ação é essa? Seja conhecida a vossa moderação. E aí a pergunta que surge é, quando o apóstolo Paulo fala de moderação, o que é que ele tem em mente? Essa é uma palavra importante no versículo número 5. E eu e você não podemos ir embora para casa sem termos em mente aquilo que aqui está posto. Moderação, à luz de qualquer dicionário que você for procurar no nosso vernáculo, lá está posto as seguintes nuances: virtude de permanecer na exata medida. Pessoa que desfruta de autocontrole. Pessoa comedida. Mas na medida em que eu e você mergulhamos na narrativa bíblica, no texto bíblico, nós encontramos alguns termos paralelos e que nos ajudam a entender o que está por detrás dessa expressão tão cara no contexto neotestamentário, a saber, moderação. Que palavras são essas? Uma pessoa moderada é uma pessoa prudente. Uma pessoa moderada é uma pessoa lúcida. Uma pessoa moderada é uma pessoa pautada por um autocontrole. Em outras palavras, domínio próprio, equilíbrio. Aqui está uma palavra um tanto que desafiadora para todos aqueles que possuem um caráter intempestivo, que não medem as suas palavras, que não examinam as suas ações e reações. E qual que é o contexto maior do versículo número 5? É um contexto de intrigas no interior da igreja em Filipos. Haviam inimigos no âmbito externo da igreja, mas também havia inimigos no âmbito interno da igreja. E os piores inimigos da igreja, eles não estão do lado de fora, eles estão do lado de dentro. Parecem ser cristãos, parecem estar indo para o céu de Deus, parecem ser trigo, mas no fundo, não passam de joios, não foram aprovados por Deus, não são orientados pelas Sagradas Escrituras, mas como bem destacara Tiago, na altura do capítulo número 2, a sua epístola neotestamentária, indivíduos movidos por pensamentos perversos ou juízos malignos. E aí eu chamo a sua atenção. Como você é conhecido, conhecida, você é tida como uma pessoa moderada ou você é tida como uma pessoa intempestiva? Quando as pessoas, quando não estão na tua presença, vão falar sobre você para alguém, o que essas pessoas dizem? Olha, o fulano é um indivíduo da prateleira de cima. Se você tiver o privilégio de conversar com ele, converse. Certamente, ao sair da conversa, você vai sair muito mais edificado, muito mais fortalecido, muito mais revigorado espiritualmente. Ela, uma mulher da prateleira de cima, uma mulher sempre com uma palavra temperada, cordial, respeitosa, sabe se colocar, sabe a hora de falar, a hora de se silenciar, uma mulher cordata, temente a Deus. É isso que dizem sobre nós? Ou é o contrário? Ele é um cara intempestivo, palavras sempre torpes, linguajar profano, um indivíduo devasso, um indivíduo descontrolado emocionalmente, um coração azedo, uma mente deturpada. Ela, uma maledicente, uma mulher descontrolada, desequilibrada, sem domínio próprio, intempestiva. O que dizem sobre nós? O que dizem sobre você?
disse o apóstolo Paulo. A moderação, como uma resposta às adversidades do tempo presente, é uma ordenança. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que estava debaixo de intensas lutas. No âmbito externo, ao redor da igreja, haviam falsos mestres que não perdiam a oportunidade de balbuciarem nos ouvidos daquelas ovelhas inverdades, um falso evangelho. E ao mesmo tempo, no interior da igreja em Filipos, havia discórdias, dissensões, intrigas e facções, disputas de egos. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: você que se diz ser de Cristo, você precisa ter como característica predominante da sua vida a moderação. Você é uma pessoa moderada? Ou você é uma pessoa desequilibrada emocionalmente? Você é uma pessoa que desfruta de domínio próprio, sabe a hora certa de falar, sabe a hora certa de recuar, sabe a hora certa de avançar? Quem é você? As minhas ações falam mais alto do que as minhas palavras. As minhas ações não me deixam mentir. Eu posso falar uma coisa aqui do púlpito, mas as minhas ações, nos eventos, nos corredores da igreja, em cada visita, em cada pregação, em cada estudo bíblico, em cada escola bíblica dominical, vai denunciando se eu de fato sou uma pessoa moderada ou intempestiva. E quem é você? Segunda importante verdade na noite de hoje. A moderação, como uma resposta às adversidades do tempo presente, é uma virtude que precisa ser vista em nós diante de todos. Não somente diante daqueles que nos são favoráveis, mas diante de todos. Onde é que é isso no texto? Ainda a primeira parte do versículo número 5. Olha o que diz o versículo número 5, mente cativa às Sagradas Escrituras. Acompanha comigo e verifique se o que eu estou ensinando na noite de hoje é bíblico ou não. Seja a vossa moderação conhecida apenas de alguns poucos homens. É isso que está escrito aí? Seja a vossa moderação conhecida somente daqueles que nos são favoráveis? Não. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Uma coisa, meus amados irmãos, é sermos moderados com pessoas que são moderadas conosco. Uma coisa é eu e você sermos, de alguma forma, dados à empatia, de alguma forma, cúmplices nas ações e reações de pessoas que são lúcidas. Agora, o grande desafio é nós continuarmos mantendo este caráter moderado, o autocontrole, quando nós estamos sendo fustigados propositadamente. Nós lidamos com pessoas diariamente, nós somos seres humanos, nós somos assim. Nosso coração deseja ardentemente pelos nossos achismos. Poucos se dão ao trabalho de se perguntarem: o que eu estou defendendo? É bíblico ou não? As minhas orientações procedem de um cunho bíblico ou não? Poucas pessoas se dão ao trabalho de se perguntarem esse tipo de coisa. E me permita, sem ser redundante e repetitivo, voltar à seguinte pergunta: como você é conhecido? Conhecida, como eu sou conhecido? Todos nós, meus amados irmãos, vamos ter atitudes intempestivas, descontroladas, não prudentes. É aqueles 5 minutos de bobeira, que você fala aquilo que você não poderia ter falado, que você faz aquilo que você não poderia ter feito, mas a luz do Evangelho raia na nossa consciência e nós nos voltamos para os pés da cruz de Cristo Jesus. E nós pedimos perdão, e nós choramos, e nós buscamos as pessoas que nós ofendemos, e nós pedimos perdão, e nós choramos. Uma coisa, meus amados irmãos, é nós termos atitudes intempestivas, descontroladas, não prudentes em termos pontuais. Outra coisa é nós termos estas atitudes como uma característica predominante do nosso caráter. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. A vossa moderação precisa ser conhecida diante de todos os homens. Pergunta, por que ele não colocou
e também das mulheres. Seria o apóstolo Paulo machista, do tipo assim: para com os homens, vocês precisam ser moderados. Agora, para com as mulheres, vocês podem ter autodescontrole, vocês podem ser intempestivos, vocês podem ser imprudentes ou coisas do tipo. Não, não é isso. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo 26... Moisés relata a criação do ser humano nos seguintes termos: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O texto de Gênesis 1, 26 não menciona a mulher. Então a mulher fora feita a partir de uma outra imagem, de uma outra semelhança, que não a divina? É claro que não. A expressão que aparece no original é Adão, de onde vem humanidade. As mulheres estão representadas na figura masculina, mais precisamente na expressão todos os homens. Tentando ser mais claro, eu e você devemos revelar um caráter moderado, uma postura pautada pelo autodomínio, pelo domínio de nós mesmos, não somente diante daquelas pessoas que nos são convenientes, que falam o que os nossos ouvidos querem ouvir, que nos satisfaz nas nossas vontades, mas também, sobretudo, em especial, para com aquelas ou diante daquelas que não perdem a oportunidade de pisarem no nosso pé. Mesmo sabendo que nós estamos certos, mesmo sabendo que nós estamos ancorados nas Sagradas Escrituras, ainda assim não perdem a oportunidade de nos fustigar, de morder o calcanhar, de falar alguma coisa que vai nos machucar, que vai nos ferir, que vai nos diminuir, que vai nos colocar para baixo, que vai nos afundar no poço da aflição. Amar aqueles que nos amam é fácil. Amar aqueles que nos perseguem, este é o grande desafio da caminhada da fé. Meus amados irmãos, talvez na noite de hoje eu esteja dizendo estas verdades para pessoas que no seu íntimo estejam dizendo também: pastor, para mim pouco importa, eu estou dando a mínima para o que falam a meu respeito. Pelo que parece, essa não era a postura do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Pelo que parece, o apóstolo Paulo tinha a intenção de desafiar a igreja em Filipos a zelarem do bom testemunho. Não perca isso de vista. Agora eu também preciso chamar a sua atenção para um detalhe. O mesmo Paulo que disse à igreja em Filipos: sejam moderados, escreveu a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículos 19 e 20. Acompanha o que o apóstolo Paulo, moderado, disse acerca de Himeneu e Alexandre. Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo, quem naufragou na fé? Paulo, quem afundou no barco da perdição? Versículo 20. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Uma coisa é eu e você sermos moderados. Outra coisa é eu e você sermos convenientes com o pecado. Uma coisa, inevitavelmente, vai anular a outra. Se eu e você formos moderados, nós nunca iremos ser coniventes com o pecado. Então esteja pronto, mesmo você tendo um caráter moderado, a enfrentar as duras oposições, pelo simples fato de desejar fazer o que é certo. E qual que é o supremo maior da moderação? Jesus Cristo. E olha o que Jesus disse em Mateus 7, versículo 6. Não deis aos cachorros o que é santo, nem lanceis aos porcos vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Quem é o cachorro e o porco de Mateus 7,6? Não é o cão de pet shop,
que banha 3, 4 vezes por semana. Não é o porco que fica em apartamentos e que é banhado, tosado, tem cama própria, alimentação diária dosada. Não, aqui é o porco que se lambuza na lama, que come lavagem, dejetos e coisas do tipo. O cão aqui é o cão pária, que saía às noites a chafurdar os lixões da cidade, que comia o carniça. Olha o que Jesus está dizendo acerca daqueles que não subscrevem o bom evangelho que emana dele mesmo. São como cães imundos, são como porcos imundos. E quem é Jesus? O exemplo maior de moderação. Não é porque eu e você somos pessoas moderadas, não é porque eu e você temos um caráter moderado que eu e você iremos ser coniventes com práticas pecaminosas. Esteja certo de que inevitavelmente no contexto sociocultural, econômico, artístico e político que nós estamos inseridos, o certo está sendo considerado como errado e o errado como certo. E qualquer indivíduo que quiser colocar as coisas no seu devido lugar, precisa estar pronto para enfrentar as mais duras adversidades, as mais duras críticas. E o desafio paira sobre você, e o desafio paira sobre mim. A moderação, como uma resposta às adversidades do tempo presente, é uma virtude que precisa ser vista em nós, diante de todos. Não somente diante daqueles que nos dizem coisas que nós gostamos. E em terceiro lugar, para a gente encerrar, a moderação como uma resposta às adversidades do tempo presente é uma consequência do conhecimento em nós de que perto está o Senhor. Deus está perto de todos nós. Deus nunca nos deixou. Ele nunca nos abandonou. Você pode ser uma pessoa moderada. Você não precisa revidar sempre. Tem determinadas atitudes ou determinadas coisas que nós ouvimos, nós não poderemos ficar calados. Mas tem determinadas coisas que nós entregamos diante dele. Ele sabe como remover as pedras do caminho. Ele tem os meios dele. Ele tem os mecanismos dele. Entregue diante de Deus as tuas demandas. Deus está perto de todos nós. Paulo, por que é que eu tenho que ser uma pessoa moderada, Paulo? E sobretudo diante de todos os homens. Última parte do versículo 5. Mente cativa as Sagradas Escrituras. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. A expressão perto que aqui aparece é um advérbio de lugar, indicando que o Senhor Deus está próximo de todos nós. Em face das adversidades, das lutas que cercam a nossa vida, tenhamos por certo, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho nesta tua luta familiar. Você não está sozinho nesta tua luta conjugal. Você não está sozinho nesta tua luta profissional. Nós não estamos sozinhos. Disse o apóstolo Paulo, sejam vossos corações moderados, sejam vocês indivíduos pautados por um caráter moderado. Por quê, Paulo? Porque perto está o Senhor de todos nós. Mas também a expressão perto, a luz original traz a ideia de tempo. A ideia que mais precisamente é que o Senhor não tardará em fazer justiça. Se tem uma das coisas que nos tira desse caráter moderado, é quando pisam no nosso calo. Uma coisa é o sujeito nos fustigar sem querer. Ele nos diz uma coisa, ela nos diz uma coisa, que no final das contas, a gente percebe nitidamente que não vem de um coração maldoso, maligno. Foi algo pontual, o indivíduo não estava bem, estava passando por uma grande luta, uma grande dificuldade. Mas existem pessoas que são malignas. Existem pessoas que nunca perderão a oportunidade de nos colocar para baixo. Existem pessoas que nunca perderão a oportunidade de nos chatear,
de nos massacrar, de nos diminuir, de nos rebaixar. Disse o apóstolo Paulo, sossega o coração. Por que, Paulo? Por que eu não posso chamar a responsabilidade e eu mesmo travar essas brigas? Aquieta o coração. Por quê? Porque perto está o Senhor. Deus sabe muito bem como remover as pedras do caminho. Então descansa em Deus. Descansa no Senhor. Descansa em Deus. Ele controla, Ele governa literalmente todas as coisas. Ser moderado, às vezes, significa ouvir, mesmo você estando no seu direito de falar. Mas ouça. Ser moderado, às vezes, vai significar dar 2 passos para trás, quando você poderia estar caminhando a passos largos para frente. Para evitarmos isto, sim, discussões desnecessárias. O mundo nos diria, você é um fraco, você é uma mulher fraca. Não. À luz das Sagradas Escrituras, nós estamos apenas obedecendo a um preceito bíblico. Que preceito é este, pastor? Perto está o Senhor. Os juízos de Deus não tardam. Eles têm a hora certa, o momento certo. Então descansa seu coração em Deus. A moderação, como uma resposta às adversidades do tempo presente, é uma consequência do convencimento em nós de que perto está o Senhor. Por que às vezes eu e você nos descontrolamos? Por que eu e você às vezes passamos pela vergonha de ficarmos batendo boca com quem nós não deveríamos sequer ter 2 dedos de prosa? Porque nós nos esquecemos de que perto está o Senhor. De que a justiça não deve ser feita pela força e pela tirania do nosso braço, mas na dependência de Deus. Espere em Deus. Deus sabe o que está fazendo. E Ele, melhor do que ninguém, sabe como remover as pedras do caminho. Permita-me aqui, caminhando já para o final, as seguintes perguntas mais uma vez. Quem é você? Uma pessoa moderada ou uma pessoa intempestiva? Se eu e você de fato somos cristãos, nós vamos falhar. Nós vamos ter determinados momentos de autodescontrole e coisas do tipo. Mas isto não pode ser uma característica marcante da nossa vida. É tão triste observar, meus amados irmãos, que existem pessoas que a fama os precede. E não é porque são leais, não. Não é porque são justos, não. Não é porque gostam de fazer o que é certo, não. É porque são intempestivos, são descontrolados emocionalmente, são desprovidos de lucidez intelectual, são desprovidos de lucidez moral. Quem é você? Quem somos nós? Qual foi o texto base da exposição na noite de hoje? Filipenses capítulo 4, versículo 5. Qual foi o tema? Moderação, uma resposta às adversidades do tempo presente. 3 importantes lições foram aprendidas na noite de hoje. A primeira delas, a moderação como uma resposta às adversidades do tempo presente é uma ordenança. Você tem que obedecer, você tem que ser uma pessoa moderada, você não tem escolha. É uma ordem de Deus. Segunda importante lição na noite de hoje. A moderação como uma resposta às adversidades do tempo presente é uma virtude que precisa ser vista em nós diante de todos os homens. Não é somente diante das pessoas que nos são convenientes. Nós precisamos ser pessoas moderadas diante de todos os homens. E em terceiro lugar, a moderação como uma resposta às adversidades do tempo presente é uma consequência do convencimento em nós de que Deus está perto de todos nós, ou de que perto está o Senhor. Nunca perca isso de vista. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e Ele está pelejando as nossas batalhas. Faça o que é certo, sempre o que é certo. Labute diariamente pelo que é certo e deixe o restante com o Senhor Deus. Pastor, eu consegui entender. Ficou claro aquilo que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 5. Agora, em termos práticos, o que eu posso levar para a minha vida
Eu tenho aqui 3 aplicações práticas que resumem toda a exposição, amarrando as pontas soltas. Vamos lá? Primeira aplicação prática para você levar para sua casa. Seja moderado. Ser moderado não é uma opção, é uma ordem, é um mandamento. E quando o texto bíblico fala de pessoas moderadas, o texto bíblico está a tocar em pessoas prudentes, controladas, confiáveis, pessoas lúcidas. Segunda importante aplicação prática para todos nós. A sua moderação deve ser vista e reconhecida por todos ao seu redor. O que dizem sobre você? A máxima, não me interessa o que dizem sobre mim, não se sustenta à luz do versículo número 5. Pois o apóstolo Paulo diz, é obrigação tua que a vossa moderação seja conhecida e reconhecida diante de todos os homens. É triste observar, meus irmãos, que há pessoas no contexto da igreja, há trocentos anos na igreja, e até hoje são conhecidas e reconhecidas como descontroladas emocionalmente. Não são pessoas confiáveis, não são pessoas lúcidas. O que é que falta, meus irmãos? Senão aquilo que estava posto no versículo número 4. Um coração que tem prazer nas coisas que são de Deus. Terceira importante aplicação prática para todos nós. Não estamos sozinhos em face das adversidades da vida. O Senhor está conosco. Qual é a tua demanda? Qual que é o teu medo? Qual que é a aflição da tua alma? O que perturba a tua mente? Não se esqueça, perto está o Senhor. Portanto, seja moderado. O Senhor está vendo todas as coisas. Certamente, em tempo oportuno, Ele vai trazer uma resposta a você. Tão somente confie em Deus, pois perto está o Senhor de todos nós. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de termos acesso à tua poderosa palavra. Verdades essas, ó Deus, que podem nos tornar santos e sábios para a eternidade. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos um caráter moderado, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos autocontrole, a sermos prudentes, em nome de Cristo Jesus. Na certeza, Deus, de que o Senhor é quem faz isso em nós. Na certeza, Deus, de que o Senhor é quem vai lapidar isso em nós. Nós descansamos em Ti. E que assim seja feito, para a glória e o engrandecimento do Teu santo nome. Em Cristo Jesus, amém e amém.